Então vamos lá começar hoje nossa primeira gravação, o nosso início de estrada da Surgery Time Oficial, @Surgery Time Oficial. Já estamos lá no Instagram. Então, estamos começando aqui nosso podcast, canal do YouTube, e vamos explicar o que é esse grande projeto para vocês que vão começar a acompanhar a gente aqui. Eu sou a doutora Rafaele Kniss, sou cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e ortopedia facial. Sou também especialista em odontologia empresarial. Nós vamos conversar aqui, o Marcelo e eu, sobre o que é essa área interessante aí da saúde que nós temos de forma tão deficitária, né, Marcelo, que é a gente trazer os processos para dentro da saúde. E o objetivo desse nosso time, do trocadilho desse nome, né, que faz uma alusão em inglês com a hora da cirurgia, é também um time de cirurgia. E esse é o nosso objetivo aqui, é conversar entre nós, trazer grandes convidados, que nós já vamos apresentar o nosso primeiro especial convidado de hoje, para falar sobre cirurgia facial, harmonização facial definitiva e temporária, digamos assim, todas as áreas da ortopedia, cirurgia ortognática, como que a gente consegue combinar as diferentes profissões que trabalham com a harmonização facial e com a cirurgia facial, né? Então, cirurgiões plásticos, né? Médicos em geral, otorrinos, cirurgiões dentistas, biomédicos, enfim, tudo que trabalha com a função e a estética da face, orofacial, diga-se de passagem, como cirurgiã dentista e ortodontista, eu sempre vou trazer um pouquinho aí da conversa também para o lado da reabilitação oral. E é isso, né, Marcelo? Estou aqui, me apresentei um pouquinho para vocês. Já sou há mais de 10 anos ortodontista, trabalho especificamente com essa área. E para mim, um grande desafio pessoal voltar para a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, voltando para essa área, que foi onde eu quis começar lá no passado. Depois fui trabalhando também com ortodontia, ortopedia. E o tempo que eu trabalhei com harmonização facial me abriu de novo os olhos para esse leque. Trabalhei muito com preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática, né? Então, é um mundo que está todo integrado e hoje fazendo parte desse grande time que vai falar de reabilitação oral e facial. Eu tenho muito orgulho de estar nesse projeto com pessoas tão relevantes e que a gente vai trazer aqui para conversar com vocês. E como eu falo muito, vou passar um pouquinho a bola para o meu amigo e meu sócio Marcelo, que vai falar um pouquinho dele e um pouquinho do propósito desse time cirúrgico. Bom dia a todos, né? Eu sou Marcelo Magalhães, sou endodontista e também especialista em odontologia empresarial. Fui colega da Rafaele, né? E foi um curso muito bacana, assim, que a gente conseguiu desenvolver habilidades empreendedoras, o que falta muito para a nossa área da saúde, né, em geral. É uma área muito deficitária. E hoje aqui nesse projeto, né, nós trazemos muito a ideia de realmente democratizar procedimentos cirúrgicos que até pouco tempo atrás era muito focada em públicos com valores financeiros muito mais altos. Então, mais elitizados, né, os procedimentos. Então, a gente traz esse projeto justamente para a gente trazer uma ideia de democracia, de novos públicos podendo também ter acesso a esse procedimento que se modernizou muito nesses últimos anos, né? Então, o nosso convidado aqui, se quiser falar um pouquinho do currículo do nosso grande amigo, Dr. Diego Coelho. Bom dia, pessoal. Que está lá em Brasília, está entrando online com a gente aqui. O convite para ele estar pessoalmente já está feito em várias oportunidades, né, Diego? O Maravilha. Diego também cirurgião dentista, também é ortodontista, ortopedista facial como eu, especializando aí em cirurgia e traumatologia facial. Já tem mais de 500 casos com a equipe dele, né, entre ortocirúrgicos e casos de harmonização definitiva. Também entende muito aí desse mundo novo das próteses faciais, dentre outras reabilitações cirúrgicas. E para nós é um prazer, Diego, contar com você nesse time, né, que
que estamos começando para trazer informação de maneira descomplicada, né? Então, a intenção da gente trazer colegas, profissionais nessas rodas de conversa é mesmo para a gente trazer para o paciente a informação de maneira democrática, inclusive na informação, né? Para não falar apenas de termos técnicos que as pessoas não entendam, então que elas tirem as suas dúvidas e possam entender diretamente aquilo que elas gostariam de perguntar para o profissional antes de se submeter a um procedimento. Então, Diego, por favor, conte para nós um pouquinho do teu histórico, do que você vive aí como cirurgião dentista e, mais uma vez, um prazer para nós termos você dentro desse projeto. Maravilha, Rafael, Marcelo, uma honra tá aqui com vocês, principalmente na primeira versão do podcast. Eu me apaixonei por esse projeto logo de cara, eu acho que tem tudo a ver com o próximo salto da cirurgia orofacial, que é a integração das especialidades, né? Nós temos que contemplar isso. Eu sempre fui apaixonado por isso aí. Quem é cirurgião dentista sabe que as especialidades, elas contemplavam um certo isolamento. Isso não beneficiava ao máximo o nosso paciente, né? Um pouco da minha história é que eu sempre fui apaixonado, como você, Rafa, por casos ortocirúrgicos. Porém, há 12 anos atrás, 10 anos atrás, a situação de cirurgia ortognática era uma situação muito diferente de hoje, né? Nós tínhamos um planejamento virtual um pouco mais analógico, um pouco empírico, né? Baseado em radiografias, onde nós temos deficiência em duplicidade, em pontos craniométricos. Bem analógico, você usou lá o lápis e o papel manteiga lá? Nosso amigo já sabe, predictivo, tinha que usar luva, né? Sim. Papel ultrafã marcado. Ultrafã, era esse o nome. Isso aí. E muito gancho e fixações arcaicas, porque a cirurgia ortognática ela veio do trauma. Então, ainda de uma maneira muito arcaica, nós reposicionávamos ali maxila e mandíbula, mas com a intenção de melhorar apenas função e um pouco da discrepância do paciente. Depois do planejamento virtual, eu falei, poxa, esse negócio ficou sensacional. Hoje nós temos a possibilidade, através da tomografia helicoidal, de trabalhar milimetricamente os pontos craniométricos, maxila e mandíbula. Isso foi gerando confiança nos cirurgiões, né? Eu tive o prazer de ter ao meu lado, durante 8 anos, o Dr. Fabrício David Jorge, que infelizmente faleceu aí na época do Covid, mas pegamos uma experiência muito grande, eu como ortodontista, ao lado dele, bucomaxilo, operávamos juntos os casos e fui entendendo essa tecnologia do planejamento virtual, achando sensacional, tanto a melhora funcional, né, via aérea, mastigação, fonação, proteção das articulações, mas cada vez mais sendo cobrado a questão estética, a questão do perfil mais reto, a questão do lábio passivo, enfim, uma série de pontos que nós fomos evoluindo aí para melhorar esse time, né? Bacana. Diego, me diz uma coisa em relação à procura por procedimentos faciais, né? Nós vimos aqui que em 2021 aumentou cerca de 50% a quantidade de procuras para procedimentos plásticos, né? Então, isso é um dado da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, né? E eu queria saber de ti, né, como é que foi isso na parte facial, essa procura, principalmente por um efeito que é o efeito zoom, que nesses últimos 2 anos aí de pandemia, né, que a gente está finalizando ainda essa pandemia, mas a gente viu que as pessoas deram mais atenção para pro visual, pro rosto, muita presença em rede social, né? Exato, e muita live, muita necessidade de vídeo, né? Então as pessoas, de fato, são pesquisas mesmo, né, que mostram que as pessoas passaram a procurar muito mais procedimentos porque estavam se vendo ali nos vídeos e nas lives, né? Então, você sente isso, Diego, no teu dia a dia? Sentiu essa procura maior? Como que na prática você sentiu esse efeito zoom das pessoas? Vocês definiram bem aí o que é o dia a dia hoje do cirurgião maxilofacial e quem se propõe a trabalhar com a harmonização orofacial. Chega aquele amigo com uma barba enorme, com aquela mandíbula com a barba grande e fala, meu sonho é ter essa mandíbula só que sem a barba. E nós começamos a ver a odontologia e também a dermato evoluindo através dos preenchimentos com ácido hialurônico ou com PMMA, quem domina, né?
pelo domínio, e realmente com grande sucesso. Mas eu comecei a perceber que grandes volumes, que grandes transformações, às vezes num ângulo de mandíbula maior, um mento mais robusto, começava a ficar um pouco aquém os resultados, né? O ácido hialurônico ele pode ser absorvido por cerca de 1 ano e meio. Me corrija se eu estiver errado, doutora Rafael, tem mais embasamento, né, quanto ao ácido hialurônico, e fazer retoques. Muitas vezes essa reabsorção ela pode vir assimétrica, né? E aí vem mais retoque, o paciente fica muito bonito estaticamente na foto, né? Mas no vídeo nem tanto, parece que perde um pouco da expressão facial. E por sermos, graças a Deus, muito cobrados na cirurgia ortognática, quanto a mento, quanto a paranasal, quanto a zigomático, eu pensei, poxa, vamos começar, né, na época do saudoso Fabrício, a preencher um pouco mais. E tive o prazer de conhecer a técnica do Porex, ou Medpor, na época polietileno poroso, que é um tipo de implante facial de prateleira, tamanho PMG, muito conhecido aí de muitos cirurgiões bucomaxilofaciais, que vem para resgatar algumas limitações da cirurgia ortognática. Então, se você tem ali um paciente classe 2, né, para quem não sabe o que é o classe 2, é que a mandíbula ela é um pouquinho mais para trás do que a maxila. Quando nós executamos o avanço e deixamos o paciente com perfil reto, falta esse preenchimento. O que às vezes já era plano aqui nesse ângulo bonito, fica mais plano ainda. E uma mandíbula marcante, nós temos aí vários estudos, fala muito sobre a personalidade da pessoa, fala muito sobre agressão, sobre empoderamento, né? Agressão no bom sentido, sentido de liderança. E começamos a trabalhar essas próteses de prateleira maravilhosas, né? Tamanho PMG, então precisamos de um tempo para cada dia diagnosticar melhor, indicar melhor qual tipo de prótese, né? Elas acometiam ângulo de mandíbula, mento, paranasais e zigomático. E graças a Deus um procedimento muito seguro, associado sempre à cirurgia ortognática. Eu chamo essa fase de segunda geração do implante facial, que hoje os pacientes já conhecem o implante facial. É sensacional poder trabalhar com essa tecnologia. E qual é que é a diferença em relação à modernidade de cirurgias minimamente invasivas nesse contexto da ortognática? O que é que tu poderia nos trazer A de cirurgia diferença? minimamente invasiva é a grande discussão do momento, o grande tema dentro da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, saudoso Jonathan Klaus, né, de Florianópolis, junto com o Matheus Spinelli, eles têm divulgado e popularizado essa técnica, né? Trabalha com menores acessos, então o paciente com toda certeza tem menos descolamento muscular, trabalha com fixação customizada, ou seja, na hora de prender ali o osso, eu tendo uma fixação que já está planejada, que já está pré-contorneada, eu posso trabalhar esses menores acessos. Quando eu falo de menores acessos, eu falo 50% menor, tá? E uma série de estratégias, tá, para melhorar o pós-operatório do paciente, para ser realmente minimamente invasivo. E isso se reflete magnificamente no pós-operatório. O paciente incha muito menos, tem muito menos edema, na verdade. Ele já sai conversando. E isso veio também graças ao nosso amigo planejamento virtual, graças à tomografia helicoidal, aos softwares, Dolphin, Materializer, enfim, que cada dia evoluem mais. E hoje nós podemos dar 100%, olha só que número sensacional, 100% de previsibilidade de movimento crânio-facial para o paciente. Previsibilidade, né, que acho que a palavra-chave aí que o Diego está falando, eu acho encantador, né, nós estivemos no congresso recentemente em Florianópolis, de cirurgia e traumatologia facial, e a gente vê, né, para quem começou lá fazendo traçado no papel, no lápis, né, em cima de uma teleradiografia de perfil, você
ver a tecnologia, né, que surgiu. Eu acho incrível, lógico, nas minhas redes sociais eu compartilhei aquele dia a dia, mas são, né, o nicho de pessoas ali ao nosso redor. Eu fico imaginando as pessoas que não dentistas, que não médicos, né, que precisam de um procedimento e que não são poucas, pudessem ver o tanto de tecnologia e o quanto já se desmistificou, né, aquele processo traumático no mau sentido, aquela boca que está toda amarrada, né, com fios de aço, que a pessoa vai ficar um mês ali só se alimentando no canudinho, né, que não é mais dessa forma que é feito. Então, a tecnologia, assim como os exames de imagem que permitiram a previsibilidade, o diagnóstico, o planejamento, mas também as próprias técnicas, né, Diego, que foram evoluindo em termos de recuperação do paciente, mas lembrando também sempre que é uma questão de diagnóstico, né? Nós, como profissionais, cirurgiões, dentistas aqui, temos que sempre dizer para as pessoas que não são da área, que podem estar nos assistindo, da importância desse diagnóstico e de que a gente não pode padronizar, né? A tecnologia, ela vem para ser um grande aliado para esse diagnóstico, para esse planejamento, mas que é preciso individualizar. Até mesmo as técnicas minimamente invasivas na cirurgia ortognática, ela também ela é aplicada, né, Diego, conforme a necessidade do paciente, conforme o caso que ele tem. Não deixa de ser uma cirurgia ortognática, mas o objetivo, claro, se você puder fazer tendo o mínimo de impacto negativo no pós-operatório, como você bem explicou, eu acho que é uma evolução fantástica da tecnologia a serviço da saúde e da reabilitação do paciente, né? Até porque o medo é algo muito presente, né? Exato. E eu mesmo que sou dentista também, eu tenho indicação ortognática e até hoje relutei bastante por conta de técnicas antigas, né? Hoje, vamos te pegar aí. Então, eu sou um forte candidato aí a fazer procedimentos com o Dr. Diego, né? Então, a gente conversa bastante sobre as modernidades, a tecnologia, de que forma que a tecnologia tem influenciado nesse novo modelo, né, de cirurgias, né? Eu acho também bem importante, porque até por ser o nosso primeiro episódio aqui, nossa primeira conversa, né? E eu falei lá no início que a escolha do nome Surgery Time, ela não foi aleatória, porque é um trocadilho em inglês da hora da cirurgia para um time de cirurgia em português. Eu acho muito importante a gente falar aqui também dos propósitos, né, que existem nesse grupo de cirurgia. Eu apresentei ali no início, né, falando que a nossa intenção é trazer profissionais de várias áreas. Antes da gente começar a gravar aqui, o Diego estava nos contando dos casos que ele trabalha juntamente com o otorrino, né, que valoriza muito o procedimento da rinoplastia. Para quem não sabe, as cirurgias do nariz, que estão, obviamente, intimamente ligadas ali com toda a estrutura facial. Então, a interação das diferentes áreas, eu acho que o propósito que a gente tem aqui é realmente trazer as diferentes áreas da cirurgia facial e da saúde como um todo, desde a medicina, biomedicina, odontologia, claro que é a nossa formação, mas para a gente formar um verdadeiro time pensando no resultado final, né, desse procedimento, desse paciente que busca. Porque é claro que em termos de ensino ou de profissão, temos isso muito bem demarcado, né, em termos do que é a área médica, do que é a área odontológica, do que o biomédico pode fazer. E, na verdade, muitas vezes, na minha visão, a gente... vou dizer esquece, mas deixa para segundo plano o que deveria ser o principal, que é o resultado do paciente, o que ele busca, né? E que nós, como saúde, como um todo, nós deveríamos trabalhar sempre como um time, né? Então, a cirurgia nasal, ela está aliada muitas vezes, não vou dizer todas, mas talvez na grande maioria, a um procedimento ortognático que precisa ser feito, não é uma coisa isolada, né? Então, há um trabalho com o dermatologista, muitas vezes um gerenciamento de pele tem a ver com o resultado que ele vai ter depois no preenchimento, enfim, na demanda dele por estética, né? Então, hoje eu acho bem interessante a gente valorizar essa questão do propósito do time, né, Marcelo, de trazer os diferentes profissionais que não são só da nossa área,
para a gente visar e os pacientes, os futuros candidatos a procedimentos que nos assistem, saberem que o nosso objetivo aqui não é defender a odontologia especificamente, a cirurgia ortognática, enfim, um procedimento de harmonização que só é exclusivo de cirurgião dentista, mas da gente trazer o time. Essa é a ideia, né, o propósito. E a gente tem uma ideia com um propósito muito, muito especial, que é não apenas integrar as profissões, mas a gente trazer, inclusive, uma área social para esse projeto, que até o Diego também... eu sei que você trabalha também, né, Diego, com área social, alguma coisa assim também. Sim, com certeza. Não tem como separar as coisas, né? Informação é como um copo d'água. Se negar, vai para o inferno. Então, temos que compartilhar informação, temos que estar transmitindo a tecnologia para todas as pessoas. É muito importante isso aí que enche o nosso coração de alegria, nossa alma, né? E um prazer, você falou muito bem, não existe um caso que nós consigamos ter a entrega, né? O Marcelo gosta dessa frase da entrega, eu achei que cabe muito bem, que não seja com um time, porque humildade é sabedoria, então eu acho que cada um contribuindo um pouquinho, escutando mais do que falando, a experiência de cada um, poxa, se reunir aqui, anos de experiência, com gestão de vocês, com ROF, com ortodontia e cirurgia, 30 anos de experiência no mínimo, se unir tudo, eu acho que nós vamos conseguir entregar o melhor para o nosso paciente, aí nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e ter a sensação do dever cumprido. Né, Marcelão? E é super importante essa integração de áreas, né? E nesse mesmo propósito, porque é o que a gente vê muito da odontologia, né? O dentista ele está acostumado a cada um ter o seu consultório, a sua clínica, e não olha para a clínica do outro, ou às vezes ele detesta o outro de forma muito, muito involuntária, né? Enquanto que isso a gente tenta mudar essa observação, e foi bem colocado pela Rafa, né? Essa questão da gente conseguir integrar outras áreas dentro dessa mesma questão, né? E trazendo também essa ideia de propósito que a gente levantou aqui, a gente também tem muito essa questão de entrega social de forma muito direcionada, né? A Rafa tem um projeto também que ela vai comentar, e eu tenho o meu, que seria também a gente, depois de um tempo, né, a gente conseguindo estruturar bem esse projeto e desenhando ele de forma muito, muito sólida, muito estruturada, a gente conseguir transformar isso também no hospital, né, que é um dos nossos projetos. Diego, em primeira mão, aí o nosso futuro projeto, se Deus quiser, desse time, a gente tem um espaço integrado aí que a gente consiga abraçar de fato, né, Marcelo? Exatamente. As áreas todas. A gente consiga trazer isso aí e a gente trazer uma entrega social muito forte também, que a gente quer trabalhar com fissurados e com pacientes oncológicos, trazendo mais uma temática de abranger outras áreas também nesse sentido, né? Sim, é porque a gente fala aqui também, né, da parte estética, que é claro, se a gente pegar lá a definição da Organização Mundial de Saúde, ela abrange não só a saúde física, mas também emocional, psicológica, né? Então, a gente está falando aqui de estética, muitas vezes, na maioria das vezes, talvez, de pessoas que elas não tenham uma deformidade ou uma deficiência e querem melhorar a estética, e isso é totalmente positivo. Mas, quando a gente fala de um projeto social, a gente pensa também, e isso nasceu comigo lá atrás, o meu TCC de formação lá da especialização na ortodontia, já era com caso cirúrgico em cima de pacientes com fissuras labiopalatais. Né? Então, são pessoas que têm uma deformidade e, além do sofrimento e das dificuldades impostas pela própria deformidade que elas têm, o impacto emocional e social, né, dessas pessoas. Então, a gente está falando de um paciente com uma fissura, que tem uma deficiência, uma deformidade facial grande, ou alguém que por exemplo, vai tirar ali um pedaço enorme da mandíbula, né, para poder, enfim, um câncer ou alguma coisa assim, um tumor maligno. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, Diego, porque a gente vê que a tecnologia, graças a Deus, também já evoluiu muito nesse sentido, né, de reabilitações totais também. A gente vai no futuro falar sobre o Custom Life, que eu achei fantástico, né, que é algo que faz uma reabilitação total do paciente ali que perdeu
todos os dentes, toda a estrutura óssea, né, para quem não sabe, da maxila, da mandíbula. Isso já é todo feito em cima desses exames pré-determinados, tomográficos, softwares específicos que já conseguem, através de impressões 3D, reproduzir perfeitamente as características da pessoa. E eu não vejo como isso não possa ter um impacto social fantástico, né? A maioria, às vezes, não conhece, às vezes não, até os profissionais, mas as pessoas, né, no dia a dia, que não são da área, não conhecem, muitas vezes não sabem, até que existe uma acessibilidade de operadoras de saúde, né? E eu acho que Diego, talvez, até por já ser da área há muito mais tempo, já deve ter acompanhado essas reabilitações, que não são só da estética, né, mas funcionais desses pacientes, que mudam a vida em todos os aspectos, né? É verdade. Realmente, hoje a gente brinca que a tecnologia 3D é a varinha de condão do cirurgião. Então, o que nós conseguimos imaginar, a impressão 3D consegue fazer e faz muito bem. Nós trabalhamos muito com próteses, por exemplo, de articulação da ATM, prótese total de ATM, seja por tumor ou seja por degeneração muito agressiva. E nós conseguimos resultados maravilhosos. Já temos próteses com 12 anos de funcionamento, que antes elas eram próteses de estoque, assim como os implantes faciais, tamanho PMG, mas hoje, com as angulações próprias do paciente, com o tamanho de fossa do paciente, com material muito biocompatível, titânio grau 5, polietileno polido da fossa, então tornou-se muito seguro poder oferecer. O próprio cirurgião ele não sabia se ele deveria oferecer, ele não tinha uma solução contundente para o paciente. E a partir de 2018, na resolução aí da ANS, onde nós podemos tratar de pacientes específicos, porque são casos específicos. Então, hoje nós temos um registro de Anvisa para esses materiais específico. Isso é possível ser custeado pelo plano de saúde, né? Tem que ser muito bem embasado, um relatório, imagens, mas isso é possível. Um tratamento que é oneroso, mas o paciente tem sim direito do melhor que a tecnologia puder oferecer. E que a maioria não sabe, né? Para contemplar grandes destruições de mandíbula, como vocês falaram, também traumas extensos, e realmente reabilita o paciente. Nós temos até um caso do colega do Rio de Janeiro, o paciente tentou automutilação, paciente da polícia, porque ele tinha levado um tiro e estava deformado, o rosto, não existia tecnologia para refazer aquilo ali, assoalho de órbita, maxila, e o caso ficou muito bonito. Depois vocês podem até convidá-lo para poder apresentar esse caso, também David Zilli, que é o engenheiro-chefe lá da CPMH, para mostrar vários casos, ou seja, salvou o paciente de querer tirar a própria vida. Isso realmente emociona, é sensacional. Eu quero estar dentro, quero ver tudo isso, quero ver a evolução das pessoas, porque graças a Deus essa profissão traz esse prazer para nós, né? Eu acho que você tocou num ponto muito especial, né, Diego, que é o valor, né, o que é intangível dentro da nossa profissão e provavelmente o mais bonito, que é realmente não o preço, mas o valor que a gente, e aí tem a ver com a entrega, né, da capacidade que a gente consegue de modificar a vida das pessoas. E esse é um valor dentro da missão do nosso trabalho, né, que é não apenas a gente trazer aqui informação para falar do que é bacana também, da parte, enfim, estética ou prática. Eu vou lá, faço minha cirurgia, melhoro a minha estética facial, mas é a gente trazer valor, né? Porque até que ponto essa modificação que a pessoa enxerga, como ela se enxerga, qual é a dor dela, né? Às vezes um lábio fino é um motivo de dor psicológica, né? Para essa pessoa, algo que incomoda e que afeta o bem-estar o lado emocional dela. Imagine uma grande transformação como essa, uma destruição facial, né? Uma pessoa que sofreu um acidente, que nenhum de nós está livre, né? Estamos todos aqui, graças a Deus, bem perfeitos, mas ninguém está livre de ter um problema, um acidente de trânsito, enfim, alguma coisa em que amanhã a gente não precise de uma transformação dessa, né, Marcelo? Exatamente. E em relação ao público, Diego, tu poderia nos informar assim mais ou menos qual que tem sido a procura do público,
O que é que tu tem percebido, mais de questão de faixa etária? Olha, Marcelo, eu sou apaixonado pelas técnicas de ROF em geral, enfim, de autoestima, ROF, né? para quem não Eu sabe, é a lembro, harmonização orofacial. isso, desculpa aí, a harmonização orofacial, e eu vi você falando, né, que um dia vai se submeter ao procedimento. Eu pesava 105 quilos, então não consegui emagrecer, o rosto bem redondo, e depois que eu recebi um tratamento hormonal, eu consegui emagrecer, eu comecei a buscar estética. Então a gente percebe que as pessoas, elas, dos 20 aos 30 anos, entregam a sua vida para a fase laboral e esquecem um pouco da saúde, da autoestima, do bem-estar próprio, que era o meu caso. E maravilhado com toda essa tecnologia, com o pós-operatório dos pacientes, depois de ter emagrecido, me submeti ao procedimento de avanço de mandíbula, concomitante à prótese de ângulo de mandíbula. E é impressionante, tanto eu como vários pacientes, até a postura, até o jeito de andar, a maneira de olhar, a maneira de se comunicar, de falar, a oratória desse paciente, a cadência, tudo muda, tudo melhora. E respondendo à questão da faixa etária, a maioria mulheres acima de 30 anos, economicamente ativas, que buscam não só autoestima, mas o empoderamento, o valor que traz esses novos traços faciais, e quando associado à cirurgia ortognática, também a função. E homens a partir de 40 anos, como eu brinquei lá da barba, né, que querem ter uma mandíbula mais robusta, uma mandíbula mais contundente, têm procurado bastante, aí, graças a Deus, o nosso consultório. Bacana, bacana. E aí, o que mais que a gente pode extrair do Diego na nossa primeira conversa? Eu queria saber quando é que o Diego vem para cá. Tô louco para ir para aí. Fui a Camboriú uma vez, estamos a em roda Balneário gigante ainda Camboriú, né? estava... Para quem não... Santa Catarina, todos convidados, né? Começamos as nossas atividades por aqui. Diego está lá em Brasília, né, Diego? E tem o consultório dele lá também. Então, a ideia é que a gente vai fazer essas grandes parcerias, nos deslocando. Então, para quem... Falando um pouquinho, talvez, da nossa... não só do que nós nos propomos a fazer, né? Mas somos um time cirúrgico itinerante. Então, nós vamos começar nossas atividades, o nosso foco, nossa base, melhor dizendo, está aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, Itapema. Mas o Diego, por exemplo, é nosso colega e nosso parceiro lá em Brasília. Nós temos colegas e parceiros também em Curitiba, que nós vamos trazer aqui para conversar, a cidade de onde eu sou natural. E Marcelo lá nas terras baianas lá também, em Salvador. Então, esse projeto cirúrgico, como eu falei, o nosso time cirúrgico, que compreende aí desde anestesia... é importante falar que esses procedimentos que a gente está mencionando aqui, ninguém vai fazer acordado, sendo torturado, né, Diego? A questão da evolução das técnicas passa também pelo conforto e pela experiência dos pacientes, né? Todo mundo sedadinho, bonitinho, sem dores. Eu fico mais tranquilo, já que eu vou fazer o procedimento, né? Então, é bom tu frisar isso aí. E falar um pouco, pessoal, aqui fazer um merchan para a empresa que tem nos ajudado, que está aí na crista da onda da revolução dos implantes faciais, da customização 3D, que é a CPMH. CPMH, eu tenho um orgulho de participar desse time de colaboradores. O Diego é speaker, né, da marca ali desenvolvendo juntos novas tecnologias, que eu gosto de chamar de terceira geração do implante facial. Então, esses implantes que eram tamanho PMG, hoje eles podem ser totalmente customizados de acordo com o rosto dos pacientes. Então, baseado, claro, em cefalometria e em análises que ortodontistas estão bem familiarizados, como a altura dentária inferior, o postulado de Haldane, o ângulo boníaco, falando um pouco aí para o público dentista, o público ortodontista. Não é nada da nossa cabeça, tudo baseado em cefalometria. Nós conseguimos, por exemplo, se eu tenho um ângulo de mandíbula um pouco mais para dentro aqui e um pouco mais para fora aqui, essa prótese vai vir mais grossa, nesse sentido, e essa vai vir mais fina. Então, nós contemplamos quem? O rosto. O maravilhoso, acho que a grande mágica da CPMH é conseguir customizar de acordo com o crânio do paciente.
Então, o paciente ele tem uma previsibilidade. Hoje eu converso com o meu paciente e falo, olha, a harmonização é até aqui, meu amigo. Por exemplo, aqui, a distância da largura da mandíbula é até o ângulo da distal do zigomático. Ah, Diego, mas eu quero mais, eu quero uma mandíbula mais robusta. Tudo bem que você quer mais. Então, aqui é harmonizar, aqui é revolucionar. Assina aqui. Então, isso protege o profissional, isso orienta o paciente, dá uma confiança de que nós estamos fazendo tudo isso juntos. Isso que eu acho mais sensacional, diferente às vezes da ROF, ela tem um pouco de limitação com os injetáveis. O que é bonito para mim, às vezes não é bonito para o meu cliente. E aí criam-se às vezes algum litígio, tem uma série de frustrações. variáveis, né? Porque ela é técnico dependente, então tenho enfim, eu vou fazer a aplicação no paciente, depois pode ser, o paciente se mudou, foi lá, o doutor Diego vai fazer, e ainda que sejam todas técnicas corretas e embasadas em literatura, nem sempre vão ficar iguais, né? Não tem essa previsibilidade. E em cima de um exame tomográfico, radiografia, dados cefalométricos, como o Diego está dizendo, essa previsibilidade é total, né? Porque é uma prótese que é feita e customizada, inclusive assimétrica, se necessário, né? Como você está falando, né, Diego? Às vezes um lado maior que o outro. Então, a gente consegue fazer isso sem depender de um injetável, por exemplo. Uma vez eu escutei um curso que eu fiz sobre complicações na área de harmonização facial, né, intercorrências, enfim, era uma anatomista, uma cirurgia bucomaxilo também, doutora Patrícia Oioli, falando que né, a questão por mais denso que seja um gel, né, que é o ácido hialurônico colocado justa-ósseo, no caso para ângulos faciais, né, ângulo de mandíbula, mento, zigomático, ele não deixa de ser um gel. Então, ele está sendo colocado, por mais que na posição, no plano correto, mas ele tem, sim, uma possibilidade de deslocamento, ele vai ter reabsorção, isso pode ser assimétrico. E foi onde me deu o gancho ali, até por gostar de cirurgia, eu pensei, gente, mas será que é só esse material que a gente tem para fazer isso? E aí, fui conhecer as próteses faciais, que é importante dizer, né, Diego, também que, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, isso não é novidade, não é um material que é feito agora, na onda da harmonização. Tem já bastante são estudo, né? materiais que são utilizados pela traumatologia há muitos e muitos anos, né, Diego? Sim, calota craniana, nós chamamos de cimento cirúrgico, tá? E muito importante dizer também, Marcelo, Rafael, que é reversível, tá? Então, era tudo que eu queria, mas não me adaptei. Nunca aconteceu, graças a Deus, mas não me adaptei com o rosto. Não gostou? Ou passou o tempo, quero tirar. Quero tirar tranquilamente. E uma pergunta também que costumam me fazer é se tudo é feito por dentro da boca, se não tem cicatriz para colocar. Então, sim, é tudo feito por dentro da boca. Se existir alguma cicatriz, alguma queloide, fica ali dentro da boca, imperceptível. É um procedimento muito seguro, de certa forma confortável. Tá? Então, aquela morbidade de ter que fazer implante facial junto com a cirurgia ortognática, nós superamos essa etapa. Hoje, nós trabalhamos só o implante facial em consultório, sem centro cirúrgico, ou seja, sem a necessidade de uma anestesia geral, apenas uma sedação, é mais do que suficiente, controle de sangramento, controle de edema, e eu gosto de sempre irrigar com água ozonizada. A água ozonizada traz benefícios maravilhosos quanto à asepsia do material, tem essa sensibilidade, quanto à cicatrização, melhora bastante, oxigênio os tecidos, e, enfim, muitas coisas surgindo, laser, e muito, muito bacana poder estar fazendo cada dia mais esses implantes faciais. E para tirar uma dúvida, Diego, aqui de alguns colegas também dentistas, né? Que momento que a gente pode indicar as próteses faciais? Após uma reabilitação dentária? Pode ser simultaneamente? Qual que seria a sua ideia disso? O implante facial isolado, ele realmente tem um cunho mais estético. Então, eu brinco que o buraco é diferente. Porque quando nós temos ortognática, a obrigação é melhorar a função. Se a estética vier aí, ela vem. Brinde, do sistema, do procedimento. Já o implante facial é puramente estético, por isso tão importante a customização, participação do planejamento para o paciente
Então, a indicação, no momento, Marcelo, é a queixa do paciente. Nada mais do que isso. Eu sempre quis ter um queixinho, um mento, eu sempre quis suavizar esse sulco do bigode chinês, então vamos fazer esse justa-ósseo com uma prótese de paranasal, por exemplo. Sempre quis ter um malar da Angelina Jolie. Olha, não vai ficar agora a Angelina Jolie, mas pode ter que a Angelina Jolie queira ter o seu. Vamos trabalhar isso também. Então, é puramente a queixa do paciente, trabalhando as assimetrias e volumes junto com o paciente. Eu acho que isso que é o mais sensacional da técnica de terceira geração. E a CPMH ela tem um sistema de portal chamado Conecta, onde o profissional, depois de credenciado, né, credenciamento nós temos vários cursos que acontecem em Cadáver Lab ou em Manequim. Depois de credenciado, ele terá acesso ao portal, onde ele vai subir ali a tomografia, a joia, junto com as fotos, e fazer uma videoconferência com o planejador diretamente na CPMH. Então, ali vão ser trocados pontos. Tem alguns profissionais que gostam que o paciente participe. Eu acho mais interessante já mostrar a proposta, se ele quiser mudar, depois volta na vídeo, né? Mas muito às claras, muito pé no chão e muito simples, de maneira muito simples. Esses implantes chegam com uma média de 30 dias, tá? Contando todo o processo de planejamento, aprovação do paciente, fabricação do implante, esterilização e envio. Hoje a CPMH ela está em mais de 20 países, trabalhando muito no mercado externo, com implantes faciais, customizações, e várias certificações internacionais, além de, claro, brasileira, isso, enfim. Tudo documentado, tudo bonitinho aí para o profissional se sentir muito seguro e indicar, né, realmente esse implante facial. Perfeito. E em relação ao tempo, por exemplo, o paciente chegou hoje contigo, né, fez a primeira consulta hoje. Um tempo que você acha que ele já consegue ter essa prótese instalada? Tem alguma média, assim, considerando o planejamento da indústria, né? Planejamento ali do caso e tudo mais. Sim, 30 a 40 dias, mais que suficiente para fazermos todo o processo. Uma semana para tomografia e todas essas etapas aí que eu comentei anteriormente, 30 a 40 dias, é muito simples. Eu tenho uma perguntinha pro Diego também, antes que... o primeiro podcast é assim, né? A gente quer perguntar absolutamente tudo. Nós vamos ter oportunidade de ter outros encontros, mas é que como o Diego comentou da CPMH, e, né, que é uma empresa fantástica, a gente teve a oportunidade de conhecê-la também, estrutura, tecnologia, é muito... gratificante a gente ver, né, uma indústria brasileira tão de ponta, né, com tanta tecnologia na nossa área, mas me encantou muito também um produto que foi inclusive apresentado no congresso que eu comentei antes, que é o Custom Life, né, Diego, que é claro que a gente vai dar uma pincelada aqui, mas a gente está falando... o Diego até passou numa questão da faixa etária, né, da demanda estética, falamos das próteses faciais que têm esse apelo estético, e pegando um pouquinho da palavra função que você falou agora há pouquinho, Diego, me fala resumidamente, de maneira assim que as pessoas entendam, o que é o Custom Life, né, e essa questão da vantagem da implantodontia sem enxerto, né? Que é totalmente... Claro que tem estética, mas ela o foco dela é uma reabilitação da função para pessoas que já perderam o osso e precisam reabilitar. Ela é sempre total ou pode ser parcial também de alguns elementos, né? E o quanto isso pode ser interessante, às vezes, para colegas implantodontistas ou cirurgiões que talvez não conheçam essa possibilidade, né? E aqueles casos complicados que o paciente precisa fazer um enxerto e vai ficar vários meses para poder ósseo integrar e reabilitar, que a gente também vai para esse lado funcional, né? Não só estético. Eu achei isso fantástico. Eu gostaria de voltar depois numa outra oportunidade com imagens, acompanhado do David Zilli, né, que é o engenheiro-chefe, da Andrea, diretora comercial, aniversário dela. Parabéns. Parabéns, Andrea. Muita saúde. Convidadíssima para vir aqui falar conosco também. Pessoalmente, né? Acho que o próximo tem que ser pessoal aqui, Diego. Mário, tem que ser. Vamos ir, vamos visitar. E o Custom Life realmente é apaixonante, como todos os produtos da CPMH. Uma ideia que veio de Portugal, antigamente chamado de Implantize. Ele é uma prótese
parafusada subperiosteal. Então, o que é isso? Através de uma tomografia de crânio, nós conseguimos realmente montar uma estrutura que vai ancorar em zigomático, vai ancorar em pilar canino. Então, eu não dependo mais de grandes enxertias, como levantamento de seio, que muitas vezes, se o seio estiver contaminado, o levantamento for muito extenso, pode perder. Eu não dependo, por exemplo, de uma cirurgia de implantes zigomáticos, que é uma cirurgia bem mais agressiva, uma cirurgia que precisa ter uma experiência do cirurgião assim, muito grande, é mais difícil de reabilitar, mais difícil de fazer a prótese, que a gente chama de protocolo, que é aquela dentadura parafusada nos implantes, né? A prótese total única. É mais difícil porque os implantes saem mais para dentro do céu da boca, mais para dentro do palato, na técnica zigomática. Então, esse Custom Life ele é totalmente custom, né? Então, através da tomografia, nós conseguimos ver a análise de elementos finitos, então, onde o osso é mais duro, onde o osso é mais mole, planejar profundidade de parafuso, planejar a largura de parafuso, até mesmo torque. A face interna desse implante tem superfície SLA, então, ela é feita para osteointegrar, isso também é maravilhoso. A parte externa, onde vão os mini pilares, é extremamente polida, então diminuindo riscos de infectar a prótese, isso é uma dúvida muito comum de vários colegas. E o que eu acho mais sensacional é carga imediata, porque trava muito bem. Imagina, vou fazer um levantamento de seio maxilar, 10 meses, mais implante, 8 meses, mais reabilitação, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos para reabilitar uma maxilar trófica, tá? E também vale para a mandíbula. Então, posterior de mandíbula, como a Rafael bem falou, pode ser unilateral, pode ser total. Então, uma mandíbula muito atrófica, sem altura, próximo do nervo, um grande risco de parestesia. Antes nós trabalhávamos uma cirurgia chamada lateralização de alveolar inferior, que para passar o implante sem uma morbidade, mas acabava dando parestesia também. O Custom Life consegue realmente reabilitar segmentos da maxila e da mandíbula de maneira com carga imediata, muito segura, e uma cirurgia que eu posso dizer que ela é mais simples do que várias outras técnicas que já passaram aí. Maravilhosa solução. Isso, então para as pessoas que têm ali os pais, os avós, né, geralmente pessoas com mais idade que precisam reabilitar segmentos maiores em cima ou embaixo, né, que estão aí, como o Diego bem colocou, né, às vezes vai um período ali de meses ou anos até finalizar os procedimentos. A gente tem essa tecnologia, estamos aqui falando de tecnologia também para reabilitação de implantodontia. E um detalhe que é muito importante, desculpa complementar, é que isso sim trabalha com função. Então, mastigação está extremamente ligada à digestão, que está ligada ao sono, que está ligada ao bem-estar, e pode haver um imperativo clínico de saúde geral, onde o plano de saúde tem que custear isso aí, né? Diferente do Smart Mode, diferente do implante facial, que é algo estético. Não temos a esperança do plano de saúde querer custear, mas algo funcional, tá? Você aí, senhor, senhora, que já tentou enxertos, que já tentou implantes ou tem receio de tentar e não dar certo as técnicas convencionais, isso pode ser sim custeado pelo plano de saúde, pode avaliar caso a caso, é claro. Assim como a cirurgia ortognática também, né, Diego? Que muitas pessoas, além do medo da morbidade da cirurgia, do pós-operatório, que a gente já está começando hoje a desmistificar, também tem medo da conta que vai vir depois, né, numa cirurgia ortognática, que é um procedimento hospitalar, enfim. Então, para quem não sabe, a operadora de saúde também cobre, tem todo um trâmite, né, que é feito para que você possa fazer a sua cirurgia ortognática, porque ela não tem finalidade estética apenas, né, um produto da função que é o objetivo da ortognática. Verdade, tem sido muito discutido a questão do rol, né, se ser taxativo ou não, mas o rol é o rol para procedimentos. Então, os códigos da cirurgia, tanto da cirurgia ortognática quanto de reconstruções maxilares, extensas ou não, consta no rol, tá? Então, havendo um relatório coeso, bem feito, com exames que comprovem, material é diferente de procedimento. Então, a gente não entra nessa discussão e tem tanto falado aí na mídia do rol taxativo.
Uma outra questão que eu queria levantar aqui era justamente a gente agregar outros procedimentos médicos no ato da cirurgia. Então, de acordo com a tua experiência também, Diego, queria que tu comentasse um pouquinho quais são os procedimentos médicos que a gente pode aproveitar o momento cirúrgico, tanto do Custom Life quanto também das próteses faciais, para utilizar o mesmo momento. Acho que o Diego tinha dado antes, como eu comentei, um exemplo até, né, de um procedimento que foi feito, e o otorrino também fez ali a cirurgia do nariz ou da orelha. Acho que é muito vantajoso se a gente pensar na recuperação do paciente, esse time, mais uma vez, né, a gente aproveitar o momento cirúrgico, o paciente que está ali sedado, o momento que ele vai ter pós-operatório para se recuperar e fazer os procedimentos de modo geral, né, Diego? É verdade, Clara. Eu realmente adoro essa interação, eu acho que agrega muito. Quando eu fiz minha ortognática, o colega fez uma lipoaspiração junto. Eu estou até precisando fazer outra, né? Recidiva muito essa cirurgia. E eu tenho um colega saudoso, o Dr. Gessé Lima, excelente otorrino, tá? Trabalha só com implantes, com rinoplastia aqui em Brasília. E nós temos feito ortognática com a rinoplastia. Isso é sensacional. Temos evoluído também com os implantes de mento para melhorar a rinoplastia, o resultado estético do colega, implantes de ângulo de mandíbula, e ele contribui com a rinoplastia dentro da nossa cirurgia ortognática. Já tivemos o prazer de atender pacientes de fora do Brasil, América Central, até mesmo Estados Unidos, executando ortognática com rinoplastia, blefaroplastia e lipo de papada, tudo associado. Eu gosto de falar, vamos aproveitar uma anestesia geral. Óbvio que isso não é para todos, existe um tempo limite, existe todo um estudo feito para agregar procedimentos, tem uma planejamento conjunto, né, com o nós não médico. podemos colocar mais do que 3 códigos, né, de cirúrgicos. A segurança vem em primeiro lugar. Mas se for seguro, por que não associar? E até eu estendo também para prótese capilar, implante capilar, né? Daqui a pouco prótese mamária, né? Outras áreas. Mamária já fizemos várias vezes. O capilar, não achei um colega ainda para topar, viu? O convite. Para associar aí os procedimentos, né? A pessoa sai um pouco ajeitada do negócio. Sai transformada, né? A autoestima não vai ser mais um problema, espero, viu? Espero. Não, com certeza não. E eu acho que é esse... A nossa primeira conversa era justamente para a gente trazer essa ideia, né, de time mesmo, esse serviço itinerante que a gente quer fazer com vários parceiros. Começamos brilhantemente com o Diego hoje aqui para falar da experiência dele, que é o nosso parceiro. Teremos mais parceiros aí por esse Brasilzão afora, se Deus quiser muito. E se você for um colega da área, né, que tenha interesse, entre em contato conosco na Surgery Time, @SurgeryTimeOficial, para que a gente comece a trilhar juntos essa parceria, esse time, que todos os profissionais da área agregam valor. E a nossa missão realmente é isso, né? É a gente levar valor, experiência para esse paciente, para esse cliente, né? Que não vamos deixar, Marcelo e eu aqui falando jargões da administração, mas é isso, a nossa... eu acho que falta muito na saúde, embora a gente tenha uma questão social, mas é a gente se preocupar com a experiência que esse paciente, que não deixa de ser um cliente, está adquirindo, né? Então, ele se sentir acolhido, com as dúvidas esclarecidas, ele ter um pós-operatório seguro, mas também uma prévia para que ele se sinta seguro para entrar nesse procedimento. E é isso que a gente quer levar para todos os parceiros que estiverem conosco. E, no final das contas, democratizar essa acessibilidade ao conhecimento e também aos procedimentos dos pacientes. Então, pacientes e profissionais são bem-vindos nas nossas rodas de conversa. Complementando também o que a Rafa comentou, só dizer que também os colegas dentistas, né, que tenham interesse no serviço que a gente presta, são super bem-vindos também. Que a gente vai trabalhar de modo itinerante e a gente não vai ter todos os consultórios nossos. A gente vai trabalhar no esquema de parcerias, que a gente vai conseguir levar o nosso serviço, a nossa equipe, né? E o Diego faz parte da nossa equipe também, e a gente vai levar esse atendimento para o teu público. Então, a gente evita também que tenha um deslocamento do paciente da unidade para uma outra clínica, e a gente tentando otimizar ao máximo a experiência dele ali, né?
Diego, como é que o pessoal te acha, né? Fala aí teus contatos, tua clínica. Pessoal, primeiro uma honra, né, ser um dos primeiros surgery players Gostei desse, do título. desse mundo afora, que está do lado de pessoas que realmente são visionárias. Vocês inspiram, tá? Realmente existe uma deficiência muito grande na área de saúde. Quanto à gestão, eu tenho aprendido muito com vocês dois. Eu admiro muito a missão de vocês também, querer levar isso para as pessoas que têm um menor acesso. Eu quero estar junto, eu quero ter esse prazer junto com vocês, de desfrutar dessa interação. Eu trabalho na Focus Odontologia, em Brasília, no consultório odontológico e vários hospitais, Focus Odontologia, @focusodontologia.com.br. No Instagram, Dr. Diego Coelho, estou à disposição para quaisquer dúvidas quanto a procedimentos de cirurgia ortognática, implantes faciais, custom life. Nós estamos levando o Road Tour da CPMH para vários países, Chile, já tive o prazer de estar no México, breve na Colômbia também, e estou à disposição de qualquer colega ou qualquer paciente, não necessariamente de Brasília. Eu tenho colegas muito capacitados, espero que estejam dentro da Surgery Time em breve, no Brasil inteiro. Bem-vindos. Tá? E parabéns pela iniciativa, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Que legal, que olha aí. Estreias memoráveis. Primeira de muitas, né? Achei muito interessante, é muito confortável. Vocês deixam a gente à vontade, né? Muito, muito bacana a oratória de vocês. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado, Diego. Obrigada do teu tempo, Diego, da disponibilidade, da parceria, das palavras. E é isso, vamos esperar os nossos próximos encontros ansiosamente. E mais uma vez o convite feito para o Diego estar aqui conosco em Balneário Camboriú, ao vivo na próxima, né, Diego? Em breve, com certeza. Com certeza. Tomar um vinho nessa cidade linda aí depois do podcast. Combinado. Super bem convidado. Diego. Então Obrigadão. tá bom, Diego. Muito obrigado, Deus viu? abençoe vocês, Marcelo, Rafael. Tenham uma boa semana. Amém, igualmente. Você também, viu? Tchau, Fica com Deus. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.